Olá, eu sou Diego Ivo, fundador e CEO da Conversion, agência líder em SEO no Brasil. E hoje eu vou compartilhar com você as 23 tendências de SEO para 2023. Você está preparado? Então, vamos lá, vem comigo. Em 2023, o mercado de SEO vai estar dominado por conteúdos úteis, link building feito da maneira correta, que é com assessoria de imprensa, e tudo isso voltado para construir audiências, gerando tráfego orgânico e recorrente. Bem, apenas no terceiro trimestre de 2022, o Google teve 4 atualizações bem importantes. A Product Reviews Update de setembro, um Core Update em setembro, o Helpful Content Update e o Product Reviews Update em julho. Não, você não entendeu errado. Foram 2 atualizações apenas para tratar de reviews de produtos. E a Core Update de setembro é uma atualização geral do algoritmo que está cada vez mais frequente, enquanto a Helpful Content Update deve ser a que mais vai reverberar pelos próximos anos. Ela é o recado para o Google de que será o fim do conteúdo feito para robôs e não para pessoas. Mas uma pergunta que fica, e até uma crítica que eu vi muitas pessoas falarem é: isso não é a mesma coisa de antes? Sim, não. O Google sempre pregou a importância da qualidade do conteúdo, mas entramos em uma nova era na qual o Google vai cada vez mais ser capaz de entender qual conteúdo é realmente útil para o usuário. O que, aliás, é diferente de um conteúdo bom, já que a qualidade é algo subjetivo, enquanto a utilidade, em certa medida, pode ser auferida. Junto com os conteúdos úteis, a reputação de uma marca será cada vez mais determinante para esse site se posicionar nos mecanismos de busca. E por isso, as estratégias de link building devem ser orientadas por relações públicas, ou PR, que é uma disciplina que cuida da reputação de uma marca no mercado. Por fim, e não menos importante, vem a audiência. Mas, Diego, o que é audiência? Audiência é um conjunto de pessoas que ouvem a sua marca ou que têm potencial de ouvi-la. Pode ser medida pelo volume de tráfego, mas especialmente por métricas qualitativas, tais como recorrência de usuários, duração da sessão, etc, etc, etc. Vale dizer que é uma sequência nessas tendências de SEO para 2023. Acho que você já percebeu: conteúdos úteis, reputação e audiência. Você quer se preparar para todas essas transformações que estão acontecendo no mundo do SEO, planejar suas estratégias de SEO da melhor forma e vencer seus concorrentes na busca orgânica? Então reserve um tempo, ative o modo foco e venha usufruir deste conteúdo sobre as tendências de SEO para 2023, que é o mais completo, profundo e atualizado em toda a língua portuguesa. Vamos lá! Primeira tendência: muitas atualizações de algoritmo. A primeira tendência é que, tal como nos últimos anos, teremos muitos updates do algoritmo em 2023. Até o fim de outubro de 2022, no ano todo, o Google havia rodado 8 grandes atualizações do seu algoritmo, sendo que uma delas de grande impacto, que foi chamada de Google Helpful Content Update, que significa basicamente que o buscador está começando uma caça às bruxas, uma caça aos conteúdos inúteis. Houve ainda em 2022 mais 3 atualizações voltadas para reviews de usuários, como eu já falei. O Google está cada vez mais colocando muita energia em avaliações feitas por pessoas, e as suas atualizações convergem bastante para a utilidade do conteúdo. Isso porque cada vez mais as avaliações de outros usuários são um dos principais fatores na decisão de compra. E atualmente o Google ainda não é tão bom nisso, e por isso tem perdido o mercado para a Amazon, especialmente nos Estados Unidos. Portanto, prepare-se para isso. Em 2023 não será diferente. Teremos muitas atualizações do Google. Tendência 2, Page Experience ou Core Web Vitals. No início de 2022, o Google terminou de rodar sua atualização Google Page Experience, através do qual sites com baixa velocidade poderiam perder posições nos buscadores. Ele trouxe à voga um longo debate sobre os Core Web Vitals, que são as métricas essenciais da web. Entretanto, está sendo desigual a adoção das Core Web Vitals na internet, e também percebemos que muitos SEO se revoltam porque simplesmente ter uma nota alta em Core Web Vitals não faz o site ficar tão bem posicionado. Bem, precisamos dizer que isso sempre vai acontecer porque o SEO é multifatorial. Agora, algo que temos que nos atentar é que cada vez menos será aceitável ter um site lento. Há sites que hoje simplesmente não conseguem boas notas por conta de sua arquitetura
e acabam por exigir o desenvolvimento de um novo site, de uma nova plataforma do zero. Eu vejo, portanto, que as empresas grandes, que são verdadeiros navios cargueiros que demoram de fazer movimentos, estão mudando a direção e olhando para a velocidade do site, não só do ponto de vista do SEO, mas também da experiência do usuário como um todo. Tendência 3. Conteúdo útil, o futuro de seus textos. Já disse e repito, o Google Helpful Content Update é uma das atualizações mais importantes de todos os tempos. Não só pelos efeitos que já trouxe, mas pela mensagem que o buscador está passando. Nesse lançamento, o Google falou em conseguir priorizar conteúdos de pessoas e para pessoas, também dando a entender que irá combater conteúdos gerados por inteligência artificial. Conteúdos criados tendo como principal objetivo ranquear bem nas buscas não terão altas classificações, segundo o Google. O buscador pretende identificar esses conteúdos não originais, de baixa qualidade e que contenham informações irrelevantes que serão sumariamente despriorizados nos resultados. Os sites identificados por essa atualização podem ser prejudicados dentro de alguns meses. Como criar conteúdo que priorizam pessoas? A atualização última do Google sobre conteúdos úteis, por outro lado, recompensará conteúdos que entregarem uma ótima experiência aos usuários. Mas como saber se o seu conteúdo se encaixa nesse grupo? Segundo o Google, se você responder sim a essas questões, você estará no caminho certo. Você tem um público que acharia o conteúdo útil se chegasse diretamente a ele? 2. Seu conteúdo demonstra expertise e um profundo conhecimento, por exemplo, experiência de ter realmente usado um produto ou serviço ou visitado um lugar. 3. Seu site tem um propósito ou foco principal. 4. Depois de ler seu conteúdo, alguém sairá sentindo que aprendeu o suficiente sobre um tópico para te ajudar a atingir seu objetivo. 5. Alguém lendo seu conteúdo será a sensação de ter tido uma experiência satisfatória. 6. Você está levando em consideração as orientações para os Core Updates e Product Review Updates? Bem, elimine conteúdos que focam apenas no ranqueamento das buscas. O Google garante que suas atualizações voltadas ao foco no usuário não invalidam as práticas de SEO. Pelo contrário, o SEO pode e deve ser utilizado para criar a melhor experiência possível para o usuário e, consequentemente, melhorar seus resultados na busca. Para entender mais sobre como criar conteúdos úteis, veja o tópico Conteúdo Omnichannel adiante neste guia. Conteúdos nem tão longos. No último ano, já apontei que existia um problema no foco extremo que muitas pessoas estavam dando em conteúdos longos, longuíssimos. O resultado disso é que acabavam por criar um conteúdo que era inútil. Naturalmente, há muito espaço para conteúdos longos, assim como para conteúdos curtos. Porém, o grande X aqui é que as empresas deverão investir na produção de conteúdo que vá além do simplesmente reproduzir informações de outras páginas, mas trazer informações únicas. Só assim teremos realmente conteúdos úteis. Tendência 4. Vídeos cada vez mais dominando os resultados de busca. A cada ano que passa, os vídeos se tornam mais importantes e não saem das tendências do mercado, porque não param de crescer. Nos últimos anos, o Google tem investido significativamente em destacar resultados de vídeos em suas buscas, e por isso, investir neles é sempre uma grande oportunidade. Exemplo disso, de otimização, é a minutagem dos vídeos, que proporciona uma melhor experiência para o usuário e oportunidades de atrair mais visualizações, já que o algoritmo do Google está priorizando. Então, otimizar os seus vídeos para aparecerem no Google e também no YouTube é uma tendência muito importante para 2023. Tendência 5. Redução de CTR crescente. Com o avanço da SERP cada vez mais ricas e com anúncios cada vez mais intrusivos, a consequência disso é a redução da taxa de clique, porque os usuários clicam mais em anúncios ou até mesmo encontram o que buscavam sem precisar ir a algum site. O que temos constatado é que os cliques se concentram no top 3, com a grande predominância para o primeiro colocado, e da quarta à 10ª posição há uma tendência de homogeneização dos cliques, ou seja, ter proporções mais ou menos próximas de cliques da quarta à 10ª posição, no volume baixo. Há casos extremos em que a homogeneização é tão grande que uma palavra-chave de head tail, de alto volume de busca, na primeira posição chega a ter CTR abaixo de 1%. Então, você focar só em uma palavra-chave é um grande perigo, porque o CTR estará cada vez mais baixo. Amplifique seu campo semântico e atraia cliques de palavras diferentes.
especialmente aquelas que concorrem menos com anúncios. Sexta tendência de SEO, Google Man, a mais poderosa inteligência artificial para entender informações do mundo. O Google Man é um dos marcos mais recentes da história dos mecanismos de busca. E o buscador gaba-se de ter chegado ao estado da arte do entendimento da informação, em tese, sendo capaz até mesmo de o usuário pesquisar, por exemplo, algo em espanhol e o Google apresentar resultados que só existiam em japonês. Mesmo que isso ainda seja um pouco idealista, o ponto é que com essa tecnologia se tornando realidade, o buscador poderá cada vez mais entender que de fato é uma informação relevante para o usuário, para aquela busca. Em minha opinião, isso é ótimo, pois os resultados da primeira página muitas vezes estão muito parecidos, como eu já falei. E, em teoria, o Google será capaz de ter mais informações relevantes, até diferentes na primeira página, democratizando mais o acesso à informação. Tendência 7. Use alavancas de crescimento ou growth. Na medida em que o SEO está cada vez mais complexo e envolve mais áreas das empresas, bem como possui mais interações complexas, precisamos medir o impacto de cada uma dessas ações que fazemos. Um dos princípios é fazer com que cada implementação seja mensurada, seja pelo aumento de posicionamento de palavras-chave, seja pelo aumento de tráfego orgânico potencial, para a gente isolar a sazonalidade, ou o aumento de CTR. Porém, para fazer essas implementações mensuráveis, é preciso mapear antes quais otimizações são essas. Para resolver isso, é necessário mapear todo o processo do SEO dentro do seu site, não dentro da empresa propriamente, como, por exemplo, tecnologia, processo de otimização de um blog post ou de uma página de produto em e-commerce. A partir do momento que você tiver todo o SEO mapeado, com indicadores, com dados, poderá escolher quais alavancas otimizar, que são justamente as partes do processo, e mensurar, assim, os outputs. Um exemplo dessas etapas são 1. Indexação, 2. Posicionamento, 3. Impressão, 4. Cliques, 5. Retenção do usuário, 6. Conversão. Estas 6 etapas, quando bem mensuradas, podem gerar grandes insights para melhoria e mapeamento dos problemas dos próximos passos que serão dados em sua estratégia de SEO. Tendência 8. Google Discover, picos de tráfego e alta participação no orgânico. A grande verdade é que o Discover continua sendo um ponto fora da curva. Para quem não sabe, o Discover é a busca sem busca, isto é, são resultados que o buscador sugere para o usuário. Geralmente, essas URLs têm picos de tráfego em posts e artigos. Porém, com a constância de resultados, pode gerar resultados que chegam a mais de 20% de todo o tráfego orgânico. Então, foque bastante, dê bastante atenção ao Discover, que ele representa, junto com o Web Stories, uma grande oportunidade de tráfego para 2023. Tendência 9. Velocidade de indexação cada vez mais rápida. Em 2021 foi lançado um interessante protocolo chamado IndexNow. Trata-se de um protocolo que avisará os buscadores sobre mudanças em conteúdos, facilitando assim a indexação e reduzindo os custos dos buscadores. Bing e Yandex já anunciaram a adoção do protocolo. Bem, se o protocolo vai pegar ou não vai pegar, só o tempo dirá. Mas o que é concreto é que o Google e outros buscadores estão cada vez mais rápido em indexar as atualizações de um site e mudar os resultados de busca. Eu tenho visto conteúdos recém-publicados ranquearem bem, assim como reotimizações de páginas surtindo efeito bastante rápido. Essa maior velocidade na indexação poderá ajudar nas estratégias de SEO, especialmente de sites com boa autoridade de domínio, mas também poderá produzir o efeito contrário de concorrentes que respondem igualmente rápido. A briga pelos cliques ficará ainda mais acirrada. Tendência 10. Cultura de testes em SEO. Vencerá quem for capaz de se adaptar mais às mudanças. Na SEO Summit 2022, o maior evento de SEO no Brasil, pelo menos 3 palestras foram sobre testes de SEO, sem contar todas as outras que tinham testes como pano de fundo. Tradicionalmente, a disciplina de SEO costumava ser bastante consultiva. Profissionais detinham um conhecimento valioso, isto é, implementando um conjunto de técnicas e estratégias, os sites ficavam melhor posicionados nas buscas, recebiam mais cliques e vendiam mais. O desafio, porém, era a implementação. Com todas as revoluções que o SEO tem passado, a forma de trabalhar precisa evoluir e acompanhar como o mercado tem evoluído. Cada vez mais, os CMS, gerenciadores de conteúdo, possibilitam as principais edições que o SEO precisa e, com elas,
boas coisas a serem feitas. Além disso, com a evolução da experiência do usuário, é necessário testar o que é melhor para o usuário. Afinal, quem se arrisca a ter certeza no mundo que muda tão rapidamente? O ano de 2023 será marcado pelos testes SEO. Vejo uma grande transformação no mercado, levando ao próximo nível. No ano passado, também lançamos o workshop sobre o tema, que continua sendo atual. Os testes de SEO devem ser feitos com muito cuidado. Isso porque, historicamente, o Google não gosta que se façam testes nesse algoritmo, pois entendia isso como uma forma de manipulação. Os experimentos podem ser feitos, por exemplo, pelo Google Optimize, quando a ideia é medir métricas de comportamento do usuário, ou até taxa de conversão, taxa de microconversão, métricas de comportamento do usuário, como duração da sessão, page views. Também pode ser feito na unha, quando se fazem edições on-page, a fim de melhorar o conteúdo / experiência do usuário, e se tem como KPI posicionamento de palavras-chave. Esses são os meus dois caminhos preferidos para fazer testes de SEO, otimizações on-page controladas e melhorias de experiência do usuário através do Google Optimize. Há muitas outras formas, mas são nessas que eu aposto. Tendência 11, SEO Experience. O futuro das otimizações de sites está na criação de audiência e na experiência do usuário. SEO Experience é a nova geração de otimização de sites, focadas prioritariamente na experiência do usuário, especialmente em retenção para gerar crescimento da audiência. Para uma boa execução da SEO Experience, precisamos trabalhar bem os seguintes pilares. Número 1, intenção de busca. 2, o EAT, o famoso EAT. 3, construção de audiência. O menos óbvio e menos falado de todos os itens é justamente a construção de audiência. Mas como isso é feito? Bem, vou falar de um jeito curioso. Eu tenho um princípio que é o seguinte: tratar o Google como meu inimigo, como meu concorrente. Ou seja, quero que o usuário venha para o meu site através de uma busca orgânica, mas não volte para o Google ao realizar consultas naquele nicho que eu estou otimizando. Como conseguir concorrer então com o Google? Bem, é preciso fidelizar o usuário. Para fidelizá-lo, é preciso que ele goste de passar tempo no seu site, ou o site será apenas um ponto de passagem, o que não é bom no longo prazo. Uma ideia é acompanhar a sério métricas como tempo gasto no site. Quanto mais tempo, maior a probabilidade de o usuário retornar, páginas navegadas, taxa de rejeição, etc. Scroll também é uma métrica que eu avalio bastante. Com usuários satisfeitos e interessados em retornar, sua audiência assim é construída. Tendência 12, Topic Clusters, a estratégia que é capaz de gerar grande volume de tráfego. Muitos dos nossos últimos cases na Conversion têm algo em comum. Nós utilizamos a estratégia de Topic Clusters para gerar aumentos significativos de tráfego. Topic Cluster é uma estratégia que consiste em criar um post pilar, geralmente focado em uma palavra-chave head tail, posts interligados de long tail ou mesmo de termos que sequer têm tanto volume de busca, mas atendem ao perfil do público, estão dentro de um mesmo campo semântico. Se a sua empresa é B2B ou B2C, exceto e-commerce, porque aqui no e-commerce o foco estará muito em categorias e produtos, existe uma grande probabilidade de o Topic Cluster ser uma excelente aposta para você em 2023. Tendência 13. Novo SEO off-page. Adeus, antigo link building. Olá, reputação. Esta é mais uma tendência que foi forte na SEO Summit. Todos os conteúdos sobre link building falavam sobre dados, assessoria de imprensa e, em última análise, sobre reputação. O EAT do Google diz que um site deve ter expertise, ser especialista naquele assunto, authority, que é autoridade, e trustworthiness, que é confiabilidade. Nos concentrando em autoridade, o que isso quer dizer? Como podemos otimizar a autoridade? Será que é algo mecânico? A resposta mais óbvia e mecânica de todas seria dizer, recebendo links de outros sites. Embora isso também seja verdade, e ótimos links estão mais importantes do que nunca, precisamos dar um passo para entender que a autoridade, que é ser referenciado por outros, começa pela reputação. A reputação é o reconhecimento, a percepção, positiva ou negativa, que uma marca tem em relação a stakeholders. Em nosso caso, interessam como stakeholders outros sites. Ela é o primeiro passo para uma estratégia de SEO off-page, porque é necessário, no mínimo, uma percepção positiva para um site linkar outro. Isso é óbvio. O SEO off-page pode ser visto de maneira mais abrangente.
Considerando menções, não sabemos ao certo qual o impacto das menções, mas que importa, links e até reconhecimento de marca, que pode ser medida, por exemplo, pelo modelo do Share of Search, que pode impactar inclusive a CTR, a taxa de clique, nos resultados de busca. O ponto central é entender o que vai fazer com que outros sites linkem o seu, o que pode começar com os ativos linkáveis, depois dar escala a isso por assessoria de imprensa, e até criar estudos e índices de mercados que são de longe a melhor forma de conquistar links. Em oposição a isso tudo, não se deve fazer troca de links e guest posts, que são técnicas ultrapassadas e que podem gerar risco de punição. Tendência 14. Provas sociais, depoimentos e reviews de usuários. As provas sociais são conhecidas como um dos principais gatilhos mentais, um dos mais poderosos. E em SEO, ele também é poderoso porque ajuda o site a ter mais autoridade. Por quê? Porque geram referências de outras pessoas falando sobre a sua marca ou produto. E confiabilidade, porque transmite mais segurança. Uma dica muito fácil de implementar é, primeiramente, trazer depoimentos de clientes que podem estar na sua página inicial, no rodapé, e melhor ainda se também houver menções na imprensa. E funcionam para B2B ou B2C. Nos últimos meses, o Google fez diversas atualizações voltadas para reviews de usuários. Mas por quê? Porque o Google precisa desses dados para ser relevante, principalmente frente à Amazon, que possui o maior repositório de reviews e concorre com o gigante das buscas quando o assunto é pesquisar produtos para comprar. Então, contribua para o Google que ele vai contribuir para o seu tráfego. Tendência 15. Ativos linkáveis, linkbaits, e me dê motivos para te linkar. O SEO vive de ciclos, sendo que há coisas que vão e voltam. Lá atrás, falava-se muito sobre ativos linkáveis, que são assets, feitos com o objetivo de atrair links qualificados. Eles estão de volta, mais poderosos do que nunca, mas também mais complexos. Os ativos linkáveis podem gerar links espontâneos ou também serem divulgados via assessoria de imprensa. Por favor, sem otimizar âncoras ou embutir links otimizados em releases, ou via PR, gerando pautas, histórias, insights para sites, veículos, blogs e outros. Eu sugiro 3 formatos de ativos linkáveis. Primeiro, mais simples, posts. São conteúdos extremamente completos sobre um tema ou que tenham dados relevantes, próprios ou reunidos de terceiros, que são ótimos ativos linkáveis. 2. Ferramentas. Crie ferramentas que resolvam pequenos problemas ou grandes problemas, preferencialmente gratuitas ou freemium, para ser mencionado. Calculadoras podem ser ótimas ideias. Eu tenho tido bons resultados. Estudos e pesquisas de mercado. Empresas como Nubank, Quinto Andar e Finozero, que é nosso cliente, fazem estudos de mercado, tornando-se referência e sendo linkados por isso. Então, estas são algumas dicas, alguns princípios de ativos linkáveis que você pode trabalhar junto com a sua estratégia de SEO off-page focada em reputação. Tendência 16. YouTube SEO. Invista na plataforma de vídeos do Google. A cada ano, o YouTube SEO vai ficando mais e mais forte. No Brasil, mensalmente o aplicativo do YouTube, apenas no Android, tem cerca de 92 milhões de usuários ativos e seu site recebe cerca de 108 milhões de usuários, a maioria no desktop, totalizando 1,5 bilhões de visitas com tempo médio de 22 minutos por sessão. Os dados são da SimilarWeb. Os números por si só já são incríveis e faz qualquer empresa considerar montar uma estratégia para estar presente na rede social de vídeos. É claro que é necessário uma boa estrutura para produzir conteúdo, mas o incentivo para isso pode ser que o Google está cada vez mais trazendo o YouTube como resultado de suas buscas. Para ranquear bem no YouTube e ter bastante tráfego, eu recomendo investir em palavras-chave de alto volume de busca, criando conteúdos perenes, pois assim passa o tempo e seu conteúdo continuará gerando tráfego. Depois, as 2 principais métricas de sucesso são a taxa de retenção, que é a capacidade de reter o usuário ao longo do vídeo, e principalmente o tempo de visualização, que é mais importante. Por exemplo, que o número de views. Invista em vídeos, invista em YouTube SEO, gere tráfego dentro do YouTube e dentro do Google com seus vídeos. Tendência 17. Automação. Use a tecnologia para economizar tempo de pessoas em tarefas repetitivas. O trabalho de SEO costuma envolver uma série de atividades que consomem bastante tempo. Por isso é indispensável o uso de automação para otimizar essas tarefas. A automação, por sua vez, precisa gerar dados estratégicos que facilitem a tomada de decisão. Existem 2 caminhos para a automação: através de ferramentas de mercado ou desenvolvimento
de próprios scripts proprietários ou de uma plataforma proprietária. Aqui na Conversion trabalhamos com os 3 modelos a fim de gerar mais tempo para o nosso time pensar em estratégia, experimentos e insights. Um dos módulos do Search Hub, que é a nossa plataforma proprietária, por exemplo, é o On-Page Watcher, que monitora constantemente erros em determinadas páginas, nas páginas mais importantes do projeto. Esse simples trabalho economiza muitas horas de trabalho e protege o cliente de erros de servidor e erros humanos. Sobre ferramentas de mercado, eu gostaria de mencionar o crawler JetOctopus, que traz dados muito relevantes para a tomada de decisão de SEO técnico. Entre as ferramentas mais acessíveis é a que apresenta melhor visualização de dados. Outra ferramenta interessante é o monitor de alterações de páginas do SERanking. Então, automatize, tenha processos inteligentes, utilize dados e foque no que é mais importante, que é pensar estrategicamente o SEO. Tendência 18. Conteúdo Omnichannel. Valendo óbvio e produza conteúdos realmente únicos e úteis. Para mim, existe um grande problema hoje no Google. Já falei, os conteúdos da primeira página são cada vez mais homogêneos e pouco originais. Não são poucas as vezes que todos os 10 resultados trazem praticamente a mesma informação dita apenas de modos diferentes. Eu entendo que se faça assim porque dá algum resultado, mas é a hora de começar a mudar isso e ter conteúdos realmente únicos. Por mais paradoxal que possa parecer, a web não necessariamente é o melhor lugar para pesquisar conteúdo da web, porque tende a gerar uma redundância de informação. Pensando nisso, criei o conceito do conteúdo omnichannel, que, para dizer a verdade, ainda não levei muito adiante, não divulguei tanto. Conteúdo omnichannel é quando o conteúdo é o mesmo no on e no off da empresa, criando uma unidade de comunicação e de informação focada na experiência do usuário. Uma ótima forma de fazer isso é, por exemplo, entrevistar pessoas do seu time como vendedores, pessoas de operação, de suporte, que conhecem as dores e as soluções necessárias para o consumidor, muitas vezes mais do que o próprio departamento de marketing ou ferramentas de palavra-chave. Dessa forma, uma loja que, por exemplo, venda capotas marítimas ou barracas de camping poderá trazer informações que o vendedor de uma loja tenha para o site na web, criando uma unidade de comunicação e resolvendo muito mais a dor do seu usuário e, consequentemente, alcançando melhores posições nos mecanismos de busca. Tendência 19, Authorship. Chegou a hora de seus conteúdos serem assinados. Esse tópico é bastante simples. Conteúdos pouco originais são muito frustrantes, assim como conteúdos que não sabemos quem escreveu ou assinou. A assinatura traz o aval de quem diz aquilo, o que é fundamental no EAT. Uma boa ideia é trazer logo no cabeçalho, abaixo do título do post, o nome, a foto, a função, uma brevíssima descrição e link para alguma rede social de relevância, mostrando que existe uma pessoa, uma autoria atrás do que está sendo dito. Isto, aliado às informações únicas escritas no conteúdo, será cada vez mais poderoso. Outra grande vantagem da assinatura de conteúdos é trazer autoridade e credibilidade do autor para o seu site. Então, assuma quem está escrevendo conteúdo no seu site, trabalhe com redatores que tenham autoridade e crie mais conexão com o seu público e gere maior autoridade perante os buscadores, gerando assim mais tráfego. SEO híbrido. Entre internalizar o SEO ou contratar uma agência, fique com os dois. Nos anos 2000, SEO começou a ser oferecido no mercado por agências que detinham know-how, a cultura e os profissionais habilitados para isso. Com o passar do tempo, uma tendência de internalização geral, que aconteceu principalmente no e-commerce, as maiores empresas passaram a ter SEO in-house, ou seja, dentro de casa. Nos últimos anos, por outro lado, um novo movimento está cada vez mais ganhando espaço. É o SEO híbrido, que une o melhor de ter uma agência e ter times internos. Para grandes sites que levam o SEO a sério, este movimento será cada vez mais comum e, diria eu, indispensável. Aqui na Conversion, principalmente desde 2021, temos visto um grande número de projetos dentro desse modelo crescer. O SEO híbrido funciona tão bem que, em alguns casos, o cliente chega a contar com um squad dedicada inteiramente a ele, ajudando seu time interno com bastante gente também. Então, se você quer ter resultados em SEO de outro nível, de outro patamar, com um time interno,
tenha uma consultoria externa para te dar a visão que um time interno simplesmente não consegue ter porque está focado, está imerso dentro do próprio negócio. Tendência 21, tráfego orgânico de marca. O tráfego de marca é o mais qualificado de todos porque indica não um usuário buscando genericamente por algo, mas por alguém que já encontrou a solução. Todos os índices são melhores, de taxa de rejeição a taxa de conversão. Portanto, analisar esse indicador, encontrar os gatilhos que fazem o tráfego de marca subir, vai ajudar no crescimento da sua audiência. Outro ponto sobre o tráfego de marca é que existem muitas oportunidades de otimização ocultas. Se a busca pela marca costuma levar para a homepage, as combinações de marca mais produto, que costumam ter uma alta intenção de conversão, podem ser otimizadas. Outra análise importante é ter os dados de tráfego de marca e tráfego non-branded, que é o tráfego sem marca, para entender o resultado que o SEO está gerando em cada um dos casos. Então, para você crescer a sua audiência, você precisa de marca. Então, acompanhe o crescimento das buscas pela sua marca, o Share of Search, que é a participação, a parcela de pesquisas no seu mercado, que é uma métrica preditiva de market share. Tendência 22, Share of Search, busca como métrica preditiva de market share. A métrica do Share of Search é a parcela de busca de uma marca dentro da categoria de consumo em que ela atua. A fórmula para calcular o Share of Search é muito simples, basta dividir o volume de buscas por uma marca pelo volume total de buscas de todas as marcas daquele segmento. O fato importante sobre ela é que a parcela de buscas é preditiva em relação ao market share, conforme demonstrou estudo de Les Binet. Eu recomendo muito usar essa métrica, como eu disse na última tendência, reforço aqui. Tendência de SEO 23, Content Planning. Content Planning já estava ficando forte nos últimos anos, mas com a chegada do Google Helpful Content Update, essa técnica vai se tornar talvez uma das mais importantes em SEO. Content Planning é, em tradução livre, poda de conteúdo. E em SEO é o ato de eliminar conteúdos antigos sem valor em seu blog, ou editá-los, ou ainda reescrevê-los totalmente do zero. Olhar para a poda de conteúdo ganha muita importância na medida em que muitos sites crescem focados em gerar mais e mais volume de conteúdo, sem olhar tanto para a qualidade desse conteúdo. Com o novo algoritmo do Google, o próprio buscador já falou que será possível que páginas boas percam tráfego por estarem em sites com muitos conteúdos inúteis. Como produzir conteúdos de qualidade? Revise os nossos tópicos de conteúdo omnichannel e conteúdo útil e bom ranqueamento. E estas são as nossas tendências de SEO para 2023. De fato, estamos vivendo uma grande revolução do SEO, com uma visão mais holística das estratégias de otimização e com um olhar muito grande sobre o conteúdo útil, a reputação e a construção de audiência. O algoritmo do Google continuará a ser atualizado com mais velocidade, com mais e mais frequência. A indexação está extremamente veloz, a concorrência é crescente, mas as oportunidades continuam infinitas. Você está preparado? Espero que com esse conteúdo inspire a melhorar ainda mais as suas estratégias de SEO e que você destrave todo o seu potencial de busca orgânica para 2023. Um abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.